Iniciando mais uma análise fraca comigo, Eduardo, vou analisar as principais notícias do Flamengo nos principais sites do Brasil. Vamos começar pelo portal GE. Análise Flamengo Pacacá por falhas de planejamento e GE interrogações. Com lacunas evidentes de formação do elenco, o time faz primeiro tempo pavoroso em derrota. Vamos lá. Não criticando o Felipe Luiz, mas criticando o Felipe Luiz, os números deles é excelente. É o melhor técnico que o Flamengo teve nos últimos anos, depois de Jorge Jesus, foi Felipe Luiz. Ponto. Agora, sobre o jogo de ontem, para mim, um erro para mim eu não consigo engolir até agora. Como um cara que está na seleção chega e joga. Ele teve uma semana sem esse jogador, treinando com o restante do elenco, jogou contra o Sport com o elenco, teve 2 expulsos do Sport, também conseguiu viar por causa disso, tá, mas foi com esse elenco que venceu o Sport. Aí teve mais 2 treinos na segunda e na terça para definir o time para quarta. Chega um cara que está na seleção vivendo outra coisa, já entra no campo e joga. Carrascal não foi mal, jogou muito bem, mas desmotiva quem tá ali no grupo. Se você tem um grupo que tá uma semana treinando junto, jogou contra o Sport, fortaleceu no domingo, na segunda e na terça, fortaleceu esse elenco. Aí chega um cara que não tá nessa semana vivendo outra experiência, chega e põe para jogar. Quem tava ali para jogar se sente desmotivado, e esse jeito desmotivado contagiou dos jogadores. Eu acho que o quesito erro foi esse. Se você no segundo tempo põe o Juninho, por que não começou com um Juninho? É uma pergunta simples. Como é que o Juninho pro Henrique, Luiz Araújo, que eu não ia colocar Luiz Araújo ali a pé pela esquerda, que eu conheço o René, jogou no Flamengo por anos. Eu sei que se você colocar o Michael, você 1 contra 1 contra ele, o Michael ia tentar enrolar. Usar o cruzamento pela direita, pegando o Xavier, que é baixo na lateral baixo, na segunda trave, com o Samuel Lino e o Bruno Henrique ali, botando cabecear essa bola na segunda trave. Então, só um quesito assim que eu me pergunto: por que começou com o Carrascal, não começou com o Juninho? Se o Flamengo conseguisse segurar o empate no primeiro tempo, no segundo tempo o Flamengo ia entrar com jogadores muito bons. Prata, que entrou, o Carrascal e o Cebolinha. Como ele poupou o Arrascaeta, tô vendo questão do jogo, eu colocaria o Arrascaeta, Carrascal e Cebolinha no segundo tempo, para dar aquela elevada técnica e o Flamengo conseguiu o gol. Sobre o Gaúcho João Vitor, eu acho que não errou. Quem errou ali foi o Rossi. E pra mim a bola tinha saído. Eu achei que a bola saiu. O Rossi muito bem poderia ter deixado a bola sair, sendo o último homem. Quis fazer a jogada de craque. Não percebeu o atacante do Fluminense vindo e tomou o gol. Aquele ditado popular que todo mundo conhece: bola pro mato que o jogo é campeonato. Se o menino errou, beleza, não errava depois. O primeiro gol também é um erro danado. O time Fluminense tocou a bola sem combate porque os 2 volantes estavam abençoados, não queria tomar cartão amarelo para não jogar após o jogo. Acabou os 2 tomando cartão amarelo fora do jogo. Eu acho que competição é competição. O Flamengo tem que ter todos os jogadores ali para te dar o máximo. Se o jogador não pode dar o máximo, esteja no banco. Começava com o Everton Araújo e Ala ali, para sentar tubo de volante. São coisas assim que eu me pergunto assim: você tem que colocar no time para entrar para vencer. Se o jogador tem um quesito ou outro que proíbe o jogador se doar o máximo, você retira do campo, põe um outro que faz se doar o máximo. O nível técnico do outro é fraco. Às vezes o Fluminense tecnicamente é mais fraco que o Flamengo e venceu o jogo. Porque teve mais vontade, mais disposição. Às vezes o belo futebol é teoria. Às vezes sempre a vontade ganha o jogo. Quem se entrega, quem luta, ganha o jogo. Então, para mim, essas coisas eu não consigo entender.
São perguntas, lacunas que não consigo. E esse erro de pegar o jogador vindo da seleção não é só exclusivamente o Felipe Luiz, não. Vários treinadores que passaram para o Flamengo fazer a mesma coisa. Tinha uma semana de treino, fez utilizar o jogador ali que está treinando, pegava o jogador da seleção e colocava para o jogo. Eu acho que os caras entrarem no segundo tempo, justo 15 minutos, 20 minutos de jogo, eles podem resolver a partida. Aí concorda, entra com um fôlego novo, pega o time Fluminense já cansado, consegue criar jogadas e fazer os gols. Mas você treina com o time e na hora do jogo você coloca outro jogador. Eu não consigo entender isso. Me perdoe, só peço perdão porque não consigo entender. Como você treina a semana toda, jogadas, combinações, movimentações táticas, você analisa o Fluminense, você treina a jogada para tentar quebrar aquela barreira que o Fluminense pode criar. Você chega na hora do jogo para o jogador que não treinou, não sabe direito, tentar só na conversa ver que o cara entende a movimentação que você quer. Eu não consigo entender isso, não só do Felipe Luiz, mas de todos os outros treinadores que passaram pelo Flamengo. Isso aí é uma crítica minha antiga, já vi vários treinadores fazer a mesma situação que o Felipe Luiz fez. O cara tá jogando seleção, chega pra jogar. E o cara que tá treinando ali dia a dia, querendo seu espaço. Será que o Adriano é tão ruim, tão horrível, que não podia jogar de jogo? Será que o Juninho é tão ruim, tão horrível, que não podia começar como titular de jogo? Luiz Araújo com o meio, Michel aberto pela direita, será que eles são tão ruins que não pode começar o jogo assim? Isso aí é treino, você vai treinar, vai ver qual é a movimentação que você quer que o jogador faça para que você consiga fazer a jogada que você tanto espera no clássico. É algo assim que eu não consigo entender. Para mim a jogada é assim, Bruno Henrique marcando Thiago Silva, Juninho mais com mais vontade, voltando para marcar, pressionar os volantes e marcar o zagueiro do lado esquerdo. Samuel Lino colado no Xavier ali. E o Flamengo atacando, se caísse pela direita, cruzamento na segunda trave, buscando o jogador do Flamengo disputar com o lateral do Fluminense. Se fosse para o lado esquerdo, jogar de velocidade nas costas do Thiago Silva, que eu creio que com a idade dele não tem mais arranque físico para acompanhar um jogador rápido como o Bruno Henrique. Minha visão de jogo é essa, é a bola, lançamento do Bruno Henrique ali na esquerda, que podia parar para a aproximação do Samuel Lino e do Ayrton Lucas, que tem um apoio muito forte. Faltou essa estratégia de jogo e um Flamengo assim que, no meu entender, do que eu vi ontem, entre os melhores. Então, não tem treinamento. É um time que entre os melhores e os jogadores que resolvam dentro de campo. Eu creio que você tem que treinar movimentação, jogar ensaiado, escanteio, para que você consiga ali achar uma brecha para fazer o gol. E isso eu não vi ontem, sinceramente eu vi só os melhores jogadores em campo. Vamos lá para mais notícia. TV desafia problema e Fla-Flu sofre 7 gols nos últimos 4 jogos. O time Felipe Luiz deixa de ter a melhor TV do Brasileirão. É algo natural. Veio a série de lesões, mudanças táticas, jogadores já cansados fisicamente, Léo Pereira está esgotado fisicamente, vem uma série de jogos, Léo Ortiz lesionado. Outra coisa que não é do Flamengo, mas da seleção brasileira, por que levou Danilo? Ele já não é titular do Flamengo, vai para a seleção, não joga. Levou por quê? Para tirar um jogador do Flamengo? Tem tanto zagueiro aí pelo mundo afora, você pode colocar para jogar, mas tem que levar o jogador do Flamengo, que nem é titular do Flamengo, absoluto, só para fazer um teste. Entrou o Wesley, entrou o Militão pela direita ali, Danilo não serviu para nada. Levou para mim, para desfalcar o Flamengo, né? Só isso, porque tem tantos zagueiros aí em destaque no mundo e foi exclusivamente no Danilo do Flamengo, querendo colocar ele lá zagueiro pro lado direito, viu que ele não tem mais condição física para fazer essa função
levou para ser banco. Assim, é, é algo assim que também não consigo entender também dessa seleção brasileira com o Ancelotti. Mas somos líderes, poderia ter abrido 6 pontos e o Palmeiras com um jogo difícil, o máximo empatado desse jogo ainda, conseguido 5. Palmeiras tendo o Atlético Mineiro no próximo jogo. O Palmeiras podendo tropeçar, também abrindo 8, praticamente seria campeão brasileiro com 2 rodadas antes de viajar para Lima. 2 jogos antes da final da Libertadores. Então perdeu uma oportunidade gigantesca. Isso eu acho que a maior revolta é essa. Que o Flamengo perdeu uma oportunidade gigantesca de abrir 5 pontos. Eu falei 6, mas na verdade são 5. O Palmeiras tinha empatado. 5 pontos. Palmeiras podendo tropeçar com o Atlético Mineiro. O Flamengo abrir 8 pontos. Praticamente garantiu o título brasileiro a 2 rodadas da final da Libertadores. Então é algo assim que revoltou demais. Felipe Luiz admite jogo ruim de João Vitor, mas diz: tenho confiança nele. Veja como foi a coletiva do treinador após derrota. Sobre João Vitor, pode ter errado naquele passo, mostrado nervosismo, mas é algo normal. O cara tá a idade dele. Mas uma coisa que eu falei lá no início, pegar meus vídeos lá no início como brasileiro, Flamengo tem que ter 2 times. E um para jogar domingo, outro jogar os campeonatos de mata-mata. Não tem. Você tem que criar 2 times, porque já chegando no final do ano, os times quebrados, jogadores lesionados, e você poderia ter controlado esse nível de negócio. Ah, mas o time reserva seria fraco. Não seria. Põe Matheus Cunha no gol, excelente goleiro. Royal, Danilo, creio que é o zagueiro. Se o Flamengo teve na janela do meio do ano contratar o zagueiro ali, se não confiava tanto no Creito. É um momento de experiência dele, podendo até vender ele no meio do ano. Lateral esquerda, aí do Lucas ou Vina. Volante, ele não tinha o Jorginho no início do ano. Everton Araújo e Ala. Naquela época tinha Eric Pugai e De La Cruz. E tinha Everton Araújo e Ala. Seria para mim uma boa dupla de volante, podendo acusar Ala no meio do ano. Aí trouxe Saul, hoje você tem Jorginho, Saul, Eric Pugai e De La Cruz. São 4 volantes ali, De La Cruz com problema no joelho, não sei se fica para a próxima temporada, mas ano que vem também vai ter que correr atrás de um volante. Mas vamos lá. Na ponta direita você tinha o Prata e o Luiz Araújo. Tinha o Arrascaeta e o Matheus Gonçalves naquela época como volante, como meias. Então, Everton Araújo, Alan, Prata, que hoje é reserva, Matheus Gonçalves na ponta direita, Michael, que é Michael e Cebolinha, depois ficou Samuel Lino, hoje seria Cebolinha, Carrascal e Prata. Na frente tinha Pedro e Bruno Henrique. Se Bruno Henrique não tivesse rendendo o que ele estava esperado, o Flamengo no meio do ano poderia ter contratado um camisa 9, além de ter Juninho ali. Então o Flamengo com certeza tinha 2 times para disputar, descansar, jogar um jogo na semana, um para jogar na semana e outro para jogar no final de semana. Então é um erro de planejamento que chega no final, os jogadores estão se lesionando, os jogadores já estão fisicamente esgotados e o Flamengo não fez esse trabalho que é para ter feito lá no início do Campeonato Brasileiro. Somos líderes, também sofre o Flamengo, tem 3 jogos também difíceis, Atlético Mineiro, Bragantino e uma ilha lá no estádio de Marília, que é muito difícil, mais sol, que são muito difíceis. Vamos ver se tem. Vamos lá. Esquecido aqui também é algo que não está parecendo entender. Contato inevitável. Veja a análise do PV Oliveira de lance entre Thiago Silva e Bruno. Jogadores do Flamengo pediu pênalti na disputa no segundo tempo.
Cara, o cara tava chute na perna. Mas o Bruno Henrique não tá disputando a bola. Ele ocupou espaço, espaço, o Thiago Silva não pode fazer nada. O cara tá então botar um chute na perna do jogador no meio do campo, o juiz não vai expulsar? Com certeza vai expulsar, sem bola, sem nada. Você tá um chute no cara, é falta, expulsão. É algo assim, não tem explicação. O cara deu um chute, infelizmente, foi chutar a bola, o Henrique entrou na vez e chutou pro. Quantos pênaltis já havia assim? É algo assim que. Ai, ai, quer ter vender o que não tem que poder vender. E se o Flamengo fizesse o gol naquela altura, com certeza o Flamengo empataria. É a 20 minutos do segundo tempo. O Flamengo com certeza ia pressionar o Fluminense. Então são algo assim que não tem como explicar no futebol brasileiro. E teve mais dois pênaltis. Para mim foi pênalti. Carrascal, que o Thiago Silva foi diretamente no corpo do Carrascal, quando ele dominou aquela bola, tocou na frente, foi diretamente no corpo do jogador e parou. Se fosse um jogo, uma jogada de velocidade fora da área, com certeza ele ia marcar falta, como o jogador ocupou um espaço que não é para ocupar. Então, pênalti. E teve também do Cebolinha, naquele lance lá, que pra mim o Xavier tocou com a mão, que logo depois do lance, você pegar a imagem depois do lance, o Xavier abre aquele olhão assim de desespero, tá? Perfeitamente que ele abriu um olhão assim, fiz uma coisa errada. Então, assim, depois o juiz não voltou, que com certeza com a bola passou por ele, ele veio com a mão, então um toque assim leve, mas tocou na bola, mão na bola é pênalti. Teve mais um lance de pênalti, acho só esse mesmo, e o pênalti mesmo que foi do Renier. Então, assim, são coisas contra tudo, contra todos. Contra todos, contra todos. O Flamengo tem que jogar. Vamos lá, para a última aqui para finalizar. Após fala, Rossi lamenta derrota. Assumo meu erro. João Vitor recua mal. Rossi fala feio e Serna marca fez o vídeo. Ali o erro foi do Rossi. O João Vitor pode ter errado em recuar a bola mal recuada, mas o goleiro poderia ter deixado a bola sair e dado o tiro de meta. Se a bola não deu para dominar direito, deixa a bola sair, que é melhor para o Flamengo do que tentar dominar e estar no pé do adversário, que foi o que o Rossi fez. Não entendi porque ele quis estar dominado, é só parar o corpo ali, quis dominar de coxa, sair, fazer uma jogada bonita. O ego destrói o Flamengo. Teve outro lance agora que eu lembrei do Léo Pereira. No último momento a bola para no pé dele. Me lembrou muito o lance do Adriano na Copa América. A bola veio e dominou, só para ele puxar para o pé esquerdo e bater no canto. O Léo Pereira quis dar um toque de calcanhar bonito. Errou o passe, perdeu a oportunidade de finalizar praticamente no último lance do jogo. Ele poderia ter dominado, viado o corpo e dado um chute o gol e feito o gol ali, como o Adriano fez na final da Copa América. Então, infelizmente, assim, o erro pelo ego de achar superior, fez com que o Flamengo tropeçasse, um tropeço que custou muito caro. O Flamengo poderia ter abrido 5 pontos, mas numa derrota do Palmeiras, o Flamengo com 8, 2 rodadas antes do final do Libertadores, o Felipe Luiz ia ter uma semana de treino antes dessa final da Libertadores, que seria fundamental para o Flamengo ir tinindo para a Libertadores. Então, agora é só esperar os próximos resultados, ou seja, jogo a jogo, para que esse título venha. Essa é a análise para comigo, Eduardo, mas eu volto com uma nova, se Deus quiser.